da nossa conversa a partir de agora, que são os e-sports. E nessa edição do Visão no Esporte, nós estamos dando uma relevância para esse assunto, porque ele realmente tem crescido muito nas nossas mídias. Então, agora nós vamos receber nossos convidados. Agora estou aqui com o Dr. Cristiano Caixeta e nós vamos receber algumas pessoas para conversar conosco. A primeira delas é o Dr. Mauro Berimbau, que é da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Nós também vamos ter, Vilma, a Júlia Rosseto, que é a nossa colega oftalmologista, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, e também a gente vai trazer outros colegas que você vai apresentar para a gente. Sim, também da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, tem a Júlia, que é da Oftalmologia Pediátrica, e nós temos da Sociedade Brasileira de Pediatria o Dr. Ricardo do Rego Barros, e também o nosso colega oftalmologista. O Alexandre Rosa completa o nosso time aqui para falar dessa questão de e-sport, que é um colega que é muito antenado com as tecnologias, com tudo isso. E a gente vai começar aqui, como a gente tem 3 cavalheiros nessa roda, a gente vai começar pela Júlia Rosseto, né? Ô, Júlia, é muito importante a gente dialogar isso, mas mostrar o que é a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, né? O que faz a Sociedade Brasileira, a nossa SBOP, em relação à construção desses cuidados? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui entre vocês, nesse time tão rico, e obrigada pelo convite. Eu acho que essa questão das telas, ela é muito presente na vida da oftalmologia pediátrica e do adolescente e até do adulto, né? O Thiago deu um depoimento aí que eu acho que é a rotina de todo mundo, mesmo de quem não joga os e-games. Eu acho que mais do que os esportes virtuais, a gente tem o nosso celular, e eu acho que essa queixa é muito frequente. E a gente bate muito nessa tecla das recomendações de exposição para telas, né? E falando do universo da criança, a gente tem isso, um limite de horário. E eu acho que isso torna uma dificuldade maior no adolescente, né? O que a gente sabe hoje em dia, e não é da SBOP, mas da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Organização Mundial de Saúde, é que nessa fase da adolescência, o máximo tempo recomendado de tela por dia seria de 2 a 3 horas. O que eu até acho muito, né, quando a gente vai pensar na rotina diária de um adolescente que estuda, que tem uma série de outras atribuições. Mas eu acho que a gente parte de uma recomendação de horário, né, de tempo de tela. E aí a gente entra em várias outras recomendações que aí são, acho que, do nosso dia a dia, do consultório, de quando você vai se expor à tela, né? O que o Thiago comentou já é muito importante, a sua ergonomia, a posição que você fica em relação à altura da tela, distância da tela, brilho, luminosidade. E aí, o que se torna importante também são as pausas, né? Então, isso foge muito da oftalmopediatria, do dia a dia do oftalmo geral. A gente sempre fala das pausas, né? Então, a cada, pelo menos 20, 30 minutos de atividade com tela, você pausar por 20 a 30 segundos, olhando para uma distância de 6 metros, pelo menos. É o que o americano chama da regra do 20-20-20. Então, a cada 20 minutos de uso de tela, você pausa por 20 segundos e olha para uma distância de 20 pés. Eu acho que isso trata um pouco dessa questão que o Thiago falou do cansaço, né? Porque é inerente. Quando a gente está fazendo uma atividade de perto, você vai ter a convergência, a acomodação e a miose, e isso prolongadamente causa esse desconforto. Então, acho que isso mistura, né, as recomendações que a gente fala de tempo para criança, mas eu acho que é saudável partir de um limite, né? E essas recomendações de uso. Eu começaria por aí. Obrigada, Júlia. Agora, eu vou pedir para o Dr. Ricardo, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigada por estar aqui conosco. E nós soubemos que o senhor trabalha com um grupo considerando a atividade física das crianças. Então, gostaria que o senhor nos falasse um pouco mais sobre o seu trabalho, por favor. Bem, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, né? E a Júlia já levantou alguns dados, o Tiago também, mas eu acho que o mais importante é exatamente o papel do pediatra, porque tanto no consultório quanto no ambulatório, nós trabalhamos, Júlia e eu, juntos lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nós vemos que as mães não conseguem recusar que a criança entre na consulta usando o celular. Então, se torna um problema para a mãe, para a família e para o médico que está atendendo, porque você tem que, de uma certa maneira, orientar esses pais para que eles tenham o mínimo de exposição a essa tela, né? Eu vejo muita dificuldade, eu trabalho com atividade física há muitos anos, né? Nós temos na Sociedade Brasileira de Pediatria
documentos, a Júlia já participou também, junto com a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, as recomendações do uso de telas, mas o que nós vemos é uma dificuldade muito grande, não só do pediatra, que seria um instrumento inicial para relação a essas crianças, né? Você vê crianças com 9 meses, 1 ano, já tocando no celular e fazendo atividade no celular que muitos de nós adultos não conseguimos fazer. Então, o pediatra seria o primeiro, digamos assim, veículo, a primeira ferramenta para você melhorar essa exposição à tela, orientar a fazer atividades fora, ir a um parque, passear na praia, fazer qualquer coisa que não seja em casa. Infelizmente, os pais também estão muito sobrecarregados, então nós ficamos num dilema. Como nós vamos forçar esses pais a diminuir a exposição ao celular se, nos últimos 2 anos, de 2020 a 2022, com a pandemia, praticamente se ficou 24 horas no celular, então fica muito difícil você regredir. Então, é um estudo que deve ser feito em todas as sociedades, mas principalmente com a questão dos pais, né, de serem conscientizados, e o pediatra. O oftalmologista ele é a ponta. Nós somos, desculpa, é o final, nós somos a ponta. Nessa ponta vai ser muito difícil que nós consigamos evoluir no sentido de diminuir o uso de telas, que é extremamente maléfico para qualquer criança e adulto. E o Tiago foi bem claro aí. Ele mostrou a questão da ergonomia, mostrou a questão da luminosidade. Tudo isso interfere de uma maneira negativa. E nos adolescentes, tem a questão da tela azul. E para esconder que eles estão vendo o celular à noite, eles colocam na tela azul e vão até tarde usando o celular. Então, são problemas não só médicos, pediátricos, mas também sociais. Ricardo, é fantástico ouvir você falar isso, porque assim, eu como pai acompanho muito essa dificuldade de tentar controlar essas condições e a quantidade de tempo exercida. E hoje, a Júlia falou da escola, a escola hoje ela é muito interativa na questão de usar o objeto eletrônico para aquela condição do aprendizado, né? E a primeira vez que a gente vai trazer para discussão aqui no Visão no Esporte, o e-esporte, né? A gente nunca está tão familiarizado a isso. Eu confesso, e aí eu vou ouvir o professor Mauro Berimbau, que eu tenho muita dificuldade. Eu sempre fui jogador, mas eu nunca pensei que isso se tornasse um esporte como se tornou e com a relevância com que tem. E a gente quer trazer isso para dentro para que a gente entenda um pouquinho mais. E aí, Marcos, eu queria que você desse uma visão para a gente sobre o e-esporte, falasse um pouquinho dessa nova modalidade esportiva que a gente tem. Ok, olá pessoal, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Na verdade é um tema em debate ainda, né? Se e-esporte é esporte mesmo, né? Então, dentro do campo da saúde, dentro do campo dos esportes mesmo se discute muito isso, né? Mas de qualquer modo, culturalmente, muitas pessoas têm considerado os jogos digitais, ou pelo menos uma parte dos jogos digitais competitivos, como uma atividade de esportes, né? Porque tem campeonatos, porque tem times, porque essas pessoas assistem esses jogos, né? Então, o que vocês estão falando sobre o tempo na tela, né? Não tem só relação com a pessoa que passa tanto tempo jogando, mas também com a pessoa que passa assistindo, né? Esses jogos também ao longo do seu dia. A gente percebe que, assim, né? Quando a gente faz a pesquisa, né? Um dos trabalhos que eu faço na minha vida é a pesquisa Game Brasil, uma pesquisa de escala nacional. A gente entrevista pessoas no Brasil inteiro para entender os hábitos de consumo de jogos digitais em geral dos brasileiros, né? E a gente descobre algumas coisas importantes. Eu, pelo menos, quando eu comecei a pesquisar, eu ganhei várias surpresas. Por exemplo, a primeira surpresa que a gente mede que 73% da população brasileira afirma jogar jogos digitais. Então, como mídia, percebe que tem uma relevância muito grande aí, né? E quando a gente vai para os e-sports em particular, dessas pessoas, desses 73% dos brasileiros que têm o hábito de jogar jogos digitais, 80% deles conhecem esses jogos e metade desse pessoal assiste. Enfim, a gente tem um grupo muito grande de pessoas que assistem, jogam jogos de esportes e passam aí um tempo nas telas consumindo isso, né? Quer dizer, um jogador normal, um consumidor de jogos digitais passa ali, e a gente mede isso na pesquisa, de 1 a 3 horas jogando por sessão. Quando ele vai jogar, costuma durar isso flutua muito, dependendo do tipo de jogo, etc., né? Mas a gente tem aí 1 a 3 horas. Quando esse sujeito quer se tornar um atleta, quer competir, aí ele precisa ganhar proficiência, ele precisa treinar mais, precisa se dedicar, e isso certamente passa das 8 horas aí por sessão, porque ele precisa, né, ter proficiência nesse conteúdo. Então,
eu me sinto um pouco alienígena no meio de vocês, no meio dos especialistas em oftalmologia, etc. Mas eu acho que são preocupações muito saudáveis, inclusive do que o Thiago Leifert falou, né? De, olha, eu tenho que ter cuidado com a posição da tela que eu tenho, com a iluminação. E são preocupações que, para falar bem a verdade, no território dos jogos digitais, do consumo gamer, não se discute muito, não se apresenta. Não me parece, como pesquisador, não me parece uma preocupação média do consumidor, não digo do campo da saúde, tá? De quem faz pesquisa, mas não me parece uma preocupação do consumidor. E ter esse olhar, me parece ter esse olhar sobre qual é a iluminação correta, qual é a posição correta, qual é o equipamento correto, qual é o exercício correto, já que você quer ser um atleta, né, em esportes, né? Qual que são as atividades que eu tenho que fazer para manter a minha saúde para ser competitivo? Não adianta você se estragar treinando, né? Aí você vai tudo para o saco. Então, eu acho que são preocupações muito interessantes isso dessa discussão que estão trazendo. Acho muito legal essa sua colocação tão espontânea assim. Não adianta você se estragar. E é justamente isso. E a gente está aprendendo com vocês e vocês aprendendo com a gente. Essa simbiose aqui vai dar um match muito legal nessa questão, porque o que eu vejo nisso? Será que alguém parou para pensar naquilo que o Thiago falou? Como você falou assim, olha, o consumidor não está parado para pensar. E uma outra coisa que eu vou trazer é assim, a condição física desse atleta. Né? Postura, a Júlia falou de ergonomia na palavra dela, ergonomia é a posição mais adequada para você desempenhar determinada função. Esse atleta, ele fica muito curvado, ele não fica muito curvado, a cadeira, essas coisas. Vocês param para pensar nisso ou só o design da cadeira interessa? Porque a gente vê as cadeiras parecendo que a gente está numa espaçonave. Mas nem todas elas, quando a gente senta para comprar, né? Tipo você, mas quando a gente senta para comprar, a gente vê que ela não é tão ergonômica quanto parece. Então, acho que a gente tem que separar talvez duas coisas, né? A primeira seria o território do consumo dos jogos digitais e o espaço específico do atleta, né, de esportes. Então, quando o sujeito consegue se profissionalizar, né, e entra num time, no geral, ele começa a ter essas preocupações, ou até mesmo o próprio time já tem especialistas dentro da equipe que vão orientar a questão de postura, de olhar, até do piscar, né? Porque eu não sei se vocês já viram, mudando de esporte aqui, eu particularmente gosto muito de Fórmula 1, assisto, né? E eu vi um vídeo no YouTube recentemente de que contava numa volta quantas vezes um piloto de Fórmula 1 piscava. Tipo, 2, 3, né? Então, suponho que tem a ver com a atenção que ele está lá, e nos jogos digitais não é muito diferente, né? Você está atento lá, com o olho abertão, cheio de luz no seu rosto, né? Então, para o atleta, eu sei que isso é uma preocupação, eu já vi entrevistas com atletas discutindo isso, até para trazer um pouco de referência para quem assiste, né? O atleta como como eu posso dizer assim, essa referência mesmo, né? Para quem consome, para quem assiste, falar, pessoal, não é só sentar e jogar, tá? Tem preocupações, tem que fazer exercício, tem que ter preocupação com a questão muscular na mão, porque fica muito tempo mexendo no mouse, etc., né? Mas no território do consumidor, eu acho que esse é um tema, não vejo, pelo menos nem na pesquisa, nem nos estudos que a gente faz, eu não vejo esse tema aparecendo com recorrência, né? A gente vê pontualmente em alguns argumentos de marketing, né, de venda de alguns produtos, né, de, esse teclado é mais ergonômico, esse mouse cabe melhor na sua mão, essa cadeira, etc., né? Mas não é o argumento principal de venda e também não é o principal motivo pelo qual os consumidores vão atrás dessas mercadorias. O principal motivo é uma questão mais identitária, de se expressar como gamer, de ter a cadeira, de ter o espaço, de ter, né, todo o cenário, como eu, né, não me retiro desse espaço. Então tem a ver mais com uma questão de expressão de identidade e não com preocupações de saúde. Excelente. Você trouxe para a gente muita informação a esse respeito. E aí, a partir da sua fala, e quando você fala em piscar menos, não é só o profissional, o piloto profissional, a gente está falando também de todo mundo que fica na frente de telas. Então, agora eu vou conversar com o Alexandre Rosa, que é médico oftalmologista, que também adora telas, porque também é um apaixonado não exatamente por gamers, mas também tem bastante atividades em telemedicina, de uma forma geral, e também é pai e é oftalmologista. Então, Alexandre, eu queria que você comentasse sobre esses riscos oculares e também, como pai, como é que a gente faz para pôr as crianças um tempo na tela, um tempo em atividade física, pensando nos riscos que eles correm. Por favor. Legal, pessoal. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês, trocando com vocês. E aí eu queria trazer algumas coisas, eu acho que
pegar um pouquinho da fala de todo mundo, né? A Júlia falou do 20-20-20, que é uma recomendação do pessoal da Oftalmoped, mas aí trago aquela brincadeira aquele meme, né? Então, jogo online não tem pausa, né? Então não dá para você parar em 20 minutos e olhar para 20 pés e piscar durante 20 segundos ou relaxar durante 20 segundos, né? Então é muito difícil realmente a gente ter essa pausa, vamos dizer assim, quando está jogando online, né? E aí o Mauro trouxe uma coisa que eu achei bem bacana, que é a questão de, pô, se você, quando está fazendo alguma coisa, muito tempo, você diminui a frequência de piscar. Mauro, isso é perfeito, é isso mesmo. A gente tem essa ideia, não, pelo menos isso acontece com a gente, ser humano, desde que a gente era caçador lá no tempo de Homem das Cavernas. A gente precisava ficar lá vibrado, diminuir a frequência porque a gente pisca, porque a gente precisa jogar a flecha ali, fazer alguma coisa que precisa da tua atenção e, às vezes, o piscar, você perde aquele momento. Então, isso, como seres humanos, a gente diminui a frequência que a gente pisca quando a gente faz qualquer atividade que precisa da nossa atenção por muito mais tempo. E aí eu vou trazer também um pouquinho da fala do Thiago Leifert, né, sobre a ergonomia, né? Aí eu vou trazer a ergonomia da gente que está um pouquinho mais velho, né? Eu, a Vilma, o Cacheta, o Ricardo, né? Que a gente usa óculos multifocal, né? Então, o óculos multifocal, para quem não está habituado com esse termo, né? O óculos que você tem na mesma lente tanto a possibilidade de enxergar de longe e de perto. E o óculos multifocal, se você usa um monitor na mesma altura, né, dos teus olhos, você não consegue ver direito o monitor. Você tem que ficar com o olho levantado, né, com a cabeça levantada. Isso também dá problema no pescoço. Então, isso muda de acordo, inclusive, com a prescrição que você está utilizando. E aí eu vou trazer para o jogo mais uma coisa, né, da ergonomia, mas agora do ambiente, né? Então, se você joga, por exemplo, em ambientes que tem ar-condicionado, né, a gente sabe que o ar-condicionado resseca mais a superfície ocular, então você vai ter cada vez mais problemas também de ressecamento, além de você estar ficando lá parado sem piscar, ressecando a tua superfície ocular, o ar-condicionado também é importante. Então, se você pode colocar o ar-condicionado um pouco mais longe, ou então colocar um desumidificador no teu ambiente, isso ajuda bastante. E aí a Vilma levantou a história dos filhos adolescentes, né, dos filhos com tela. Isso é um grande problema. Hoje, eu falo que a tela hoje é uma chupeta eletrônica, né? Então, você colocou a tela no teu filho, no adolescente, para ele ficar paradinho lá, de não te perturbar, vou almoçar, vou jantar aqui, deixa o menino na tela lá. Então, isso é um grande problema hoje, esse controle, né? Então, aqui o que eu faço em casa é realmente colocar limites no uso de tela, né? Então, eles só podem utilizar X horas por semana e eu acho que tem uma sacada que é muito legal, uma dica muito bacana, principalmente para criança e adolescente, são utilizar os aplicativos que limitam o uso de tela, que aí você não precisa entrar naquele embate, então a criança já sabe qual é o tempo que ela vai utilizar por semana ou por dia, você consegue setar quais aplicativos ela pode usar, quais aplicativos não pode usar. Então, acho que isso é uma dica muito bacana que para a gente, pai e mãe, né, pode ajudar bastante no controle do uso de telas por essas crianças e adolescentes. Alexandre, é muito legal você falar isso e você comentar isso, e depois eu vou te pedir no privado qual é o aplicativo que você usa para regular seu filho, porque é aquela condição, né? Mas a gente vai trabalhando nisso, vai entendendo isso, e eu estou vendo a Júlia ali como mãe, como oftalmologista, e a gente tem uma condição muito grande na exposição. E a gente é bombardeado, Júlia, pela mídia, pelo marketing, tudo isso, com filtros. Quando a gente fala de filtros de proteção, é real, existe um filtro que é melhor para determinada situação, existe um filtro que é melhor para gamer, existe um filtro que é melhor para o computador, e o quanto isso é relevante nessa condição, porque muitas vezes a gente vê a indústria impondo um produto que tem estudos, que tem pesquisa, que tem tudo isso, mas muitas vezes as pessoas se sentem, puxa, se eu não puder comprar isso, será que eu estou fazendo mal? Será que eu devo comprar um óculos com 0 grau só para ter o filtro? Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso aí, de uma forma bem leve, lembrando que a gente está dialogando aqui com a população e a gente não quer trazer aqui dados científicos, a gente quer trazer a informação de maneira simples, mas que seja correta. Sim, essa questão do filtro, ela é muito explorada, né? E a gente tem diversas situações que propõem-se o uso de filtros e que, na prática, a gente não vê uma recomendação formal baseada que você está protegendo o seu olho de alguma exposição. O mais famoso deles, quando a gente fala de telas, é o filtro de luz azul. E o filtro de luz azul, tem estudos que vão ver se você diminui o dano na retina da exposição da luz e se você protege o seu olho com esse filtro. E nenhum desses estudos mostraram nenhuma comprovação de que o filtro de luz azul seja superior a você não usar filtro algum quando você está exposto à tela.
Então, no ponto de vista oftalmológico de proteção, isso não é comprovado. Então, na minha prática, eu não recomendo o filtro de luz azul, principalmente que aqui eu acho que a gente está falando de duas situações bem distintas, né? A criança e o adolescente que usam telas, que a gente está, né, falando dessas recomendações, e os gamers mesmo, porque eu acho que quando você fala, que nem o Mauro falou, a pessoa que vai se tornar atleta, eu acho que a gente está falando de um outro comprometimento, de uma outra relação com a tela, né? Eu acho que é importante a gente diferenciar esses dois personagens quando a gente está falando. E eu acho que a gente, como pais, a gente precisa regular a tela, e se isso virar se ele for se tornar um atleta, aí a gente tem que ver isso de uma outra forma. Mas eu acho que o grosso, né, o geral da nossa população são pessoas que consomem, mas não são atletas. Então, né, para isso que eu acho que as nossas recomendações mais funcionam. E o filtro de luz azul, o único benefício que ele existe, né, que é dito, é que ele diminui o efeito da luz azul no ciclo circadiano. Então, o estímulo da luz azul e da tela, e tudo que envolve, né, o uso da tela, pode atrapalhar esse ritmo circadiano que é o sono e vigília. Ou seja, todo o seu mecanismo hormonal de quando você está se preparando para dormir, liberação de hormônio para você abaixar né, abaixar todo o seu corpo para ir para o repouso e dormir. A tela tem o brilho, tem todo aquele estímulo do conteúdo. Provavelmente os gamers são mais ainda, não tenho muita experiência com isso, mas imagino que seja muito estimulante na hora que você acaba de jogar, não dá para você ir para a cama. Então, eu acho que o filtro de luz azul, ele tende a ser recomendável para você diminuir esse efeito da luz no seu organismo, para você não atrapalhar esse ritmo de sono e vigília. Mas, na prática, falando de adolescentes e de crianças, eu acho que a gente não precisa desses filtros, porque as limitações são anteriores a eles. Então, eu falo para os meus jovens, para os meus adolescentes, que não é para usar a tela até 2 horas antes deles irem dormir. Então, não precisa do filtro de luz azul, eles precisam parar de usar a tela para eles entrarem nesse mecanismo. Então, né, as nossas recomendações tornam o filtro desnecessário. Mas quando a gente está falando de gamers, eu não sei se isso faz sentido, talvez o Mauro possa falar isso melhor até, seria para você tentar não interferir tanto no seu ritmo circadiano. E aí eu acho que né, os hábitos de talvez evitar essa hora muito próxima de dormir seja mais vantajoso do que o próprio filtro, porque imagino que o conteúdo seja até mais estimulante do que a luz. Mas eu ressaltaria o filtro de luz azul nessa ocasião, mas eu não costumo recomendar na minha prática. Acho que a gente entra nos limites da tela, aí você não precisaria desse filtro para se proteger. Muito obrigada, Júlia. Bom, doutor Ricardo, a gente já ouviu aqui diferentes situações mostrando como a realidade, não só dos gamers, mas particularmente das famílias, como isso é mais difícil de implementar e de fazer essas orientações. Então, a Júlia trouxe algumas questões sobre as orientações oculares, o Alexandre falou sobre alguns aplicativos e algumas formas da gente lidar com isso. E aqui nós estamos num programa que nós estamos falando com a população. Então, gostaria que o senhor fizesse seus comentários, como o senhor orienta as famílias que o buscam no sentido de como lidar com essas crianças e adolescentes no uso de telas, não só para jogos, mas também celulares e mídias sociais. Por favor. Bem, resumindo mais ou menos o que eu vi, que foram fantásticas colocações, né? O que nós temos? Nós temos duas situações, como a Júlia levantou. A criança que usa e adolescente que usa a tela e o atleta. Eu vou falar rapidamente do atleta, que eu acho que não cabe aqui na nossa programação, mas o atleta tem que avaliar também a questão de nutrição, hidratação. Se ele vai ficar 8 horas treinando, ele tem que ser bem hidratado, tem que ter um acompanhamento. Então, aqueles que estão se dedicando ao e-gamers, que é eletrônicos, esses têm que realmente ter um preparo físico adequado. Com relação a criança e adolescente, isso tem que ser uma conversa. Eu gostei do Alexandre falar do aplicativo, né? Mas daqui a pouco os adolescentes vão estar enganando a gente também. Eles são muito espertos, né? São muito espertos. Eu sou a terceira geração nesse caso aqui, né? Na minha época, o surf era considerado uma coisa errada. Hoje, os e-gamers são considerados errados. Antes de entrar aqui, eu estava vendo a final do surf lá em Portugal, quer dizer, então, na minha época, o surf era proibido e agora é o e-gamer. Mas isso é uma coisa que nós temos que pensar, principalmente se essa família está querendo que esse filho seja o arrimo deles, ou seja, a pessoa que vai sustentar. Que o e-gamer ganha um bom dinheiro, eles são treinados, mas são bem pagos. Na realidade, o que nós temos são crianças e adolescentes usando a tela. E aí, realmente, nós temos que ter também esse controle. Já foi colocado que a Sociedade Brasileira de Pediatria já lançou documentos, a Júlia participou com a gente. O problema é a conversa entre o pediatra e os pais, para não ter que chegar ao oftalmologista. Desculpe vocês, porque vocês estão lotados só de crianças com problemas visuais em função do uso de telas. Não adianta nós falar, mas teria que haver essa comunicação muito clara
entre os pais, pediatras e mesmo outras pessoas associadas da família, né? Quer dizer, aquela pessoa que toma conta da criança e do adolescente. É muito difícil. Uma avó, às vezes, é mais fácil ela colocar o neto com um celular e tomar conta da casa. Então, são situações sociais também envolvidas nesse contexto familiar e médico. É muito importante isso que você falar, Ricardo, e não tem receita de bolo, né, o que a gente fala, porque tudo isso está integrado dentro de uma coisa chamada família, de uma coisa chamada relação social. E essa criança na escola, muitas vezes também, quando ela não utiliza tanto o eletrônico, ela fica um pouco deixada de lado, porque a escola hoje é um ambiente que trabalha bastante a parte da eletrônica. E a gente avalia tudo isso de uma maneira bem cautelosa, para a gente sempre tentar trazer aquele ponto de equilíbrio, mas não é fácil, como você comentou. E quando a gente fala, Mauro, eu queria trazer para você, dentro dessa questão, e o Ricardo comentou ali, do e-gamer, que é profissional e que ganha um bom dinheiro, e aí a gente tem novas profissões surgindo no mercado, como profissões de youtuber, como profissões de tiktokers, que ganham muito dinheiro e estão tudo ligado nessas condições de tela, mas a gente tem que sempre lembrar, né? É igual jogador de futebol. Quantos chegam ao estrelato e ao profissionalismo a fim de sustentar uma família inteira, uma geração inteira? A gente tem que trazer as nossas crianças para a realidade. E dentro disso, Mauro, eu queria saber de você, se dentro dessa fala médica, faltou alguma coisa para a gente trocar em relação a isso? Eu queria que você fizesse as suas considerações em relação a esse tema, se é que faltou alguma coisinha ou alguma novidade que você queira trazer para a gente, alguma coisa de interesse aqui para a discussão. Olha, se faltou alguma coisa, não saberia dizer desse ponto de vista médico, né? Mas eu acho que a discussão E da sobre questão o do consumo... médico. Sim, quer dizer, sobre o consumo de jogos digitais, ele é visto, no geral, como um mero entretenimento. Acho que alguém falou até a palavra tipo chupeta eletrônica, né? Você, para de me encher o saco, moleque, joga game. Ó, menina, para de chorar, né? Só que os jogos digitais, e a gente vê isso tanto nos estudos como nos produtos, né? Eles entram como esportes porque eles estão crescendo não só como indústria, mas eles estão crescendo como um produto cultural. Então, eles estão presentes no dia a dia não só das crianças, mas de muitos adultos também. Aliás, inclusive, a gente mede na pesquisa Game Brasil que o maior consumo de jogos digitais, na verdade, é entre as pessoas de 25 a 35 anos, né? Mas, claro, as crianças também estão envolvidas assistindo, né? A gente tem essa penetração muito forte lá também. Eu acho que trazer para a preocupação da família, né? Essa literacia midiática, esse lidar com a mídia de um modo geral, com a TV de um modo geral, com os conteúdos, com a postura, com o momento de assistir, né? Eu acho que são preocupações que são saudáveis, mas muitas vezes não são ditas, porque, é só um joguinho, né? E não é um hábito de consumo, de entretenimento também, de informação também, de educação também, porque as escolas têm usado gamificação, por exemplo, para usar, para complementar o seu currículo escolar. Então, isso está presente na cultura e trazer essas discussões, essas preocupações da saúde, de como você usar o conteúdo adequadamente para você não se machucar, eu acho que é vital. Eu agradeço, na verdade, a preocupação e a construção do programa. Muito bom. Essa conversa com vocês foi realmente muito rica, né? E agora a gente já está caminhando para o final dessa apresentação de vocês e eu queria que brevemente vocês fizessem um comentário, uma dica para quem está nos ouvindo. Vou começar com Júlia. Uma dica rápida. Eu acho que um jeito também de você falar para as crianças e os adolescentes esse limite é que eles cumpram essas tarefas, né? Não adianta você falar que eles podem ficar tanto tempo por dia, mas que você, desde que eles façam tudo que eles têm que fazer no dia, se sobrar o tempo suficiente da tela, eles fazem, senão ele pula aquele dia, né? Eu acho que mais do que negociar o tempo em si, é você fazer a criança entender que isso faz parte de todo o resto das tarefas dela. Se ela conseguir executar tudo que ela tem que fazer, ela pode ter também isso, né? E não só ficar voltada para o tempo de tela em si, porque senão acaba que eles vão consumir tempo de sono e outras atividades que na fase da infância é mais importante e que a gente tem que respeitar antes de conseguir respeitar esse tempo de tela. Obrigada, Júlia. Alexandre, qual é a sua dica rápida para os pais? Eu acho assim, a dica que eu vou tentar deixar para nós pais, né, é que a fala inspira, mas o exemplo arrasta, né? Então a gente tem que ver o que a gente está fazendo com os nossos filhos. Será que a gente está passando tempo de qualidade realmente com eles? Será que a gente fala, pô, vai fazer atividade física, vai fazer alguma coisa, mas será que você também está fazendo, né?
Eu acho que isso é extremamente importante, a gente passar tempo de qualidade. Você está com seu filho, deixa o teu celular ali do lado, curte ele, vai brincar de bola, vai fazer alguma coisa. E se você quer que ele jogue, faça esporte, né, que não sejam só os esportes, né, faz esporte também, né, mostra para ele como é legal. Eu acho que isso pode arrastar ele para junto com você. Fica essa dica aí. E se é para ficar na tela, que seja de uma câmera fotográfica, que o Alexandre tem fotos lindas, aí inspira os filhos também. Doutor Ricardo, a sua última dica rápida, agora para os adolescentes, por favor. Eu não diria para os adolescentes, não. Eu seguiria o exemplo do Alexandre. A minha dica é simples e é muito dolorosa, que os pais abandonem os celulares na frente dos seus filhos. São os exemplos. Infelizmente, o que a gente vê muitas vezes são os pais usando muito mais os celulares do que criança e adolescente. Então, os pais poderiam ajudar nesse sentido. É doloroso. Obrigada, Ricardo. Mauro, ouvindo os doutores, dica rápida para os gamers. O que você aprendeu aqui que você vai dar uma diquinha rápida para eles? Olha, eu gostei muito das 3 dicas, né? Mas parece que eu vou fazer uma dica que é em oposição ao que o Dr. Ricardo falou, mas não é, tá? A gente mede na pesquisa que os pais que não jogam veem os seus filhos jogando e não participam da atividade. Minha recomendação é que os pais procurem participar junto das atividades. Existem vários jogos digitais que é possível você interagir e, de repente, jogando junto, né, experimentando junto, você consiga entender melhor, se conectar melhor, dialogar melhor e até falar, filhão, agora vamos dar aquela pausa para, não sei, jogar bola. Mauro, é fantástico você falar isso e eu me enquadro nisso porque eu já joguei lá atrás, quando eu era jovem, e aí abandonei depois que meus filhos nasceram, por outras coisas. Hoje eu tenho 2 mãos esquerdas e sou destro de pai, mãe e parteiro. Eu não consigo controlar tanto botão, tanta coisa dessa condição, cara. É muito difícil, eu fico olhando, eu desisto, porque eu fico tonto. Mas eu acho que eu tenho que voltar para isso. E o problema é que a gente não se vicie quanto os nossos filhos são viciados nisso, né? Então, assim, a gente precisa interagir como um todo e trabalhar essa função. Eu quero agradecer demais a todos vocês que participaram. Eu acho que esse debate nosso, a gente só deu uma porta de entrada e a gente vai ter muita coisa para discutir ainda em função disso e aprender com você, Mauro, aprender com esse universo que está aí para trazer para a gente. E quero falar para vocês que daqui a pouco a gente volta com o Ricardo para bater mais um papo específico de algumas outras coisas, numa outra entrevista que ele vai participar com a gente também. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Júlio, muito obrigado, Mauro, e até breve aí para a gente conversar mais sobre os esportes e os e-esportes.